eu queria entender um pouco melhor como que você vê essa perspectiva para a relação das pessoas, né? Porque hoje se fala na epidemia da solidão, as pessoas ficando cada vez Uhum. mais solitárias, mas ao mesmo tempo elas estão ficando cada vez mais conectadas. Então, parece, né, até uma contradição às vezes, porque se elas estão conectadas, conversando tanto no WhatsApp, ou seguindo os Uhum. outros, interagindo, vendo foto da família, coisa que antes a gente não conseguia, como que se dá então essa distinção? É a questão desse contato físico mesmo que a gente levou e tentou substituir por algo imaterial que está causando um pouco disso? Como que você entende essa Uhum. questão? Não, ótima colocação, porque de fato os dados de pesquisas empíricas eles estão apontando isso, que não é solitude, que não é aumento da tua capacidade de estar consigo, com seus sentimentos, com seus afetos, com seus pensamentos, né? Não, é aquela solidão que é sentida como FOMO, missing out, fear of missing out, of, o medo de estar fora de uma festa que está acontecendo em algum lugar. É a solidão que é interpretada como isolamento, como exclusão. Né? Bom, isso é perfeitamente compatível com o aumento, vamos chamar assim, da sociabilidade. Quanto mais você expande sua sociabilidade, né, mais percepção de que você é um indivíduo entre outros. É o efeito de se sentir sozinho na massa. Né? Tô lá andando no meio de um monte de gente, no viaduto do chá, na Paulista, mas eu me sinto sozinho. Por quê? Porque eu me sinto mais um dentro dessa conjunto. Eu me sinto indiferenciado, eu me sinto não personalizado. Né? Daí a tendência é começar a fazer bobagens para criar uma diferença e ser reconhecido por essa diferença. Né? Segundo ponto, efeito Roberto Carlos. Tenho 1 milhão de amigos, mas só consigo me dedicar a 2. Os outros, eu estou em déficit, eu estou em dívida, porque eu nunca vou na casa deles, eu nunca digo nada significativo. E o que eu consigo fazer com 1 milhão de amigos? É polir a minha imagem. Né? Criar uma imagem mais ou menos ok, que os meus amigos vão então olhar e dizer: olha lá o Cris e tal. Dali a pouco, o que eu estou fazendo? Eu estou na economia da inveja. Né? Quem é que tem a viagem mais legal, a casa mais legal, o carro mais legal, a namorada mais legal, e eu estou no universo da passarela, né, em que minha vida se transformou num palco em que eu estou ali vivendo uma versão de mim. Né? Em casa eu estou deprimido, miserável, sem conseguir suportar minha vida, mas eu estou num personagem ali que é grandioso, que é querido, amado por todos. Ou seja, eu não consigo gozar do meu personagem. Eu começo a me dissociar dessa figura que eu represento para o mundo. E começo aí efeitos de depressão e de ansiedade. Especialmente para mulheres entre 16 e 24 anos, especialmente para crianças que estão entrando nesse jogo e não conseguem entender ou construir direito a relação entre público e privado. Resultado, você tem dois afetos, dois sentimentos sociais muito importantes que são prejudicados, que é intimidade, né? Não tem intimidade, né? A intimidade é perigosa, né? Você manda nudes para você ver o que vai acontecer. Né? Não, mas eu tô íntimo. Escuta, qualquer garoto entendeu que não é intimidade, sei lá, precisa de outro, precisa ser ao vivo. Por que precisa ser ao vivo? Porque ao vivo a gente esquece. Ao vivo não tem testemunho. Ao vivo a gente fala bobagem e não fica marcado para sempre ali, escrito naquela post que você não vai tirar da vida nunca mais. Segunda experiência, que a gente está, vamos dizer assim, tornando mais difícil, é a comunalidade. Ou seja, você não precisa ser um super-herói para ser alguém querido e respeitado. Você não precisa ser um super-duper mega senhor dos mares para ser alguém digno, ter uma vida legal, que está ali. Mas a internet, ela sugere isso. Existem os alguéms, os famosos, os populares, e os ninguéms. Isso é insalubre para a vida social e psíquica das pessoas. O Dunker acabou de dar ao que a internet chama de amizade de baixa manutenção, um outro nome, que é síndrome de Roberto Carlos. Mas a gente está tratando aqui
de um ambiente, um ecossistema que depende muito de uma ferramentazinha, de um aparelhinho que ainda não entrou nessa conversa, que é o celular. O celular é um instrumento, é uma ferramenta, como das muitas que a humanidade já criou, desde o arco e flecha até o bater uma pedra na outra para fazer fogo, até o rodinho de pia, que é o meu instrumento, é a minha criação preferida da humanidade. Mas o celular, ele tem uma característica que, por ser multiplataforma, multitarefa, muita coisa, ele cria um efeito sobre o ser humano que é diferente, distinto de todas as outras ferramentas que a gente já viu surgir. Então, eu queria que você contasse pra gente qual que é a excepcionalidade do celular do ponto de vista da cognição humana e de como ele sequestra várias das coisas que a gente fazia enquanto ser humano, que era o que a gente tinha como ser humano, que é memorizar, saber para onde a gente vai, com quem a gente vai falar, e como que esse aparelhinho que nasceu tímido e hoje em dia está no bolso de todo mundo pode fazer isso e sequestrar o que a gente entende por ser humano. Eu posso adicionar Olha, de uma fato, pergunta? claro. Que você falou do sequestro. É um sequestro ou a gente está começando a entender, e se fala muito, né, dessa expressão da extensão do corpo humano? Seria uma extensão e o que tem de bom ou perigoso nessa perspectiva também? Eu sou time sequestro, você é time extensão. E aí a gente joga a bola pro Dunker. Não, eu gostei muito da abordagem que vocês dois tomaram, porque ela preza uma coisa que a gente também valoriza muito: não demonizar o objeto. Né? O mesmo raciocínio. O problema é a droga. A droga, ela mata, ela entra no seu cérebro. Não, o problema é o seu uso, né? O seu mau uso, o seu abuso, a sua disponibilidade, sei lá, para criança, etc. Então, isso vale para tudo. Né? Isso vale para o celular. E a comparação que eu faria é com a invenção do livro. Né? O livro, a gente esquece, ele é uma tecnologia. E veja, quando o livro foi, claro, existia há muito tempo, mas ele se torna acessível para todo mundo aí a partir do Gutenberg, dos tipos móveis, século XVI, século XVII. Né? Ou seja, junto com o livro veio uma outra especificação da linguagem, que é a forma romance. Né? Por quê? Porque qualquer um podia comprar e qualquer um podia ter essa experiência de viajar sozinho no seu quarto ou na sua cadeira, lendo e criando mundos novos e se reconhecendo naqueles indivíduos e lidando com aquelas novas tramas incríveis que são os romances românticos, realistas, naturalistas. Né? O que aconteceu lá no final do século XVII? Um cara como Goethe escreveu um livro dizendo: eu amei tanto essa pessoa e ela não me correspondeu que eu me matei. As pessoas saíram se matando. Você vai dizer, efeito de uma nova tecnologia que criou um romance, os sofrimentos do jovem Werther, que levou as pessoas a se matarem. Né? Ou seja, vamos aprender com a história. Alguém é contra o livro? Não. Livro é bom, né? A gente quer que leia ainda mais. Alguém é contra o celular? Não. O celular é um instrumento, como o livro. Ele criou novas formas de linguagem, como o romance. Né? Então, ele criou isso que vocês estão salientando, modos de uso que são contraproducentes. Por quê? E aí a gente tem que examinar caso a caso. Porque, para a gente, os períodos, as experiências de espera, de intervalo, de respiro, de parênteses, são essenciais na vida. Ainda mais do brasileiro que adora o cafezinho. Né? É onde tudo acontece. É aquele momento do eu estou entre um mundo, entre uma cena e outra cena. Né? Muito importante. Né? E a gente se recompõe, a gente se prepara, eu entro no carro, eu vou para o trabalho, olha lá, eu vou e eu volto. Ou seja, tem uma oscilação, tecnicamente, entre presença e ausência. Né? Eu estou ausente, mas vocês estavam me esperando aí no estúdio. Eu cheguei, agora eu estou presente, vocês me esperaram. Estou em preparação, eu estou aqui me ajeitando para a entrevista. Chegou a entrevista, estou presente. Esse fluxo, ele a gente pode discutir isso, essencial para a vida psíquica. O que o celular faz? Estou ali na espera para entrar na sala do analista. Pega o celular. Eu não penso, o que eu vou dizer na sessão?
eu me ocupo com uma disponibilidade qualquer, porque uma característica dessa tela é que ela está sempre oferecendo. Ela está sempre dizendo, a sua presença aqui tem valor, vem para cá. Ou eu estou no ônibus, eu estou no celular. Eu estou no recreio da aula, eu vou para o celular. Ou seja, você vai matando isso que é o teu respiro, né? Isso que é a tua experiência de intervalo entre presença e ausência. Qual é o resultado? Chega a família e diz, poxa, nosso filho virou um zumbi. Ele nunca está com a gente, ele nunca está presente com a gente. O meu aluno, ele nunca está ali envolvido, porque parece que ele está num estado intermediário entre a presença e a ausência, que é uma nebulosa, que é uma névoa, que é um estado de indiferença, de apatia. Daí você vai dizer, isto faz muito mal. Mas eu pego isso no YouTube, eu pego isso no Instagram, um pouco. Mas daí você vai falar em TikTok, você vai falar em scrolling. Você vai dizer, não, peraí, uma coisa é eu trocar mensagens com alguma pessoa, um conhecido no Facebook que começou como um clube universitário de Harvard, né, para os amigos continuarem se encontrando. Né? Outra coisa é, nenhum espaço de tempo vai ser vivido que não com essa ocupação de que eu passo de uma imagem para outra, para outra, para outra, sem descontinuidade, sem tempo morto. Daí você vai chegar no seu trabalho e o seu chefe vai dizer, não perca tempo, todos os tempos. Tempo morto é tempo o quê? Desperdiçado. E daí as pessoas começam a enlouquecer no mundo corporativo e você diz, por que será? Porque você está minando uma coisa que faz parte da vida psíquica das pessoas. Né? Isso vai ter um preço. Isso vai agressivizar, isso vai tornar mais apático, vai tornar mais indiferente, isso vai aumentar a depressão, isso vai aumentar a ansiedade. É óbvio, não precisa ser Freud nem Lacan para concluir que isso não faz bem. Agora, extensão do corpo é a gente falou do sequestro. Extensão é uma outra relação. Né? É uma relação em que aí você tem que articular o seu arco de satisfação. O corpo tem que ver com, basicamente, prazer e desprazer. Né? Então, como as telas, no mau uso, tornam a gente, vamos dizer assim, incapaz de suportar a frustração. Né? Por quê? Porque é um mundo que vai respondendo o que você quer. E esse é o problema que você tem, agora voltando para a IA, quando você diz a IA vai ser um bom terapeuta, no dia que ela aprender a tirar. No dia que ela aprender a não responder o que você quer. O Dunker fez quase que um ensaio da extensão ou do sequestro do celular em relação à nossa cognição. E o que eu tirei do que ele falou foi mais cafezinho, menos celular, cara. Qual?